Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um canal do Campeões de Sucesso. Hoje estou aqui com meu amigo professor Renato André. Renato, seja bem-vindo aqui ao Uniguaçu mais uma vez, sempre um prazer te receber aqui, um grande amigo. Fale um pouquinho aí sobre você, para a galera te conhecer, para a gente começar, porque hoje nós vamos falar sobre corrida e ciclismo. E claro que é um tema muito dominado aqui pelo professor Renato André, nós vamos debater aqui vários assuntos, porque a gente sabe, né, Renato, que o ciclismo e a corrida está crescendo demais. Então a gente trouxe esse podcast justamente para trazer todas as dúvidas e sanar essas dúvidas de muitos profissionais que trabalham com essa área. Então, Renato, seja bem-vindo. Obrigado, professor. Obrigado, Uniguaçu, pela oportunidade. E estamos aqui hoje para falar sobre ciclismo e corrida. Você nem gosta, né? Eu gosto bastante. Galera, bastante. Só vou adiantando, ele tem 9 bicicletas? 9 bicicletas. Você acha que o cara curte ou não? Pois é, cara. A prática outdoor, né? Uhum. Eu vivo nesse ambiente há muito tempo, né? Especificamente a corrida e o ciclismo. E a natação também, águas abertas. Eu tenho uma predileção, gosto de praticar e acabei enveredando profissionalmente por esse campo de trabalho a partir do momento em que eu prescrevo exercício, prescrevo treinamento para pessoas nesse campo já há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, então, mais de trabalhando. 20 anos. E o legal, né, Renato, que eu vejo você praticou muito isso, né? Pratica até hoje e ao mesmo tempo você estuda muito, né? Então, quem não conhece o Renato ele é doutor, né? É um cara pesquisador, professor e também que pratica muito endurance. Então, o que eu acho muito bacana de você é que, além de você estudar, né, de fazer pesquisa, você também pratica, né, cara? E muito, né? Eu vejo as fotos aí, tá fazendo pedalada, corrida, tá fazendo aí várias atividades, né? E a gente olha aquilo e fala, cara, eu preciso chegar lá, hein? Na verdade, a história é simples. Eu sou oriundo da natação e aí, em 1990... eu fiquei sabendo por um colega que ia ter um triatlon em Brasília. Certo. E eu nem sabia o que era triatlon, né? E aí eu fui entender e falei com meus pais, eu preciso de uma bicicleta de pneu fino. E eu andava de BMX, corria de BMX e nadava. Falei, aí meu pai, não, vamos arrumar uma bicicleta dessa. Aí arrumamos, eu fui, participei desse triatlon. E eu me lembro que eu fiquei na 5ª colocação, na categoria até 14 anos. Uhum. E eu adorei aquilo. E aí, por muitos anos da minha vida, eu segui como nadador e o triatlon era um coadjuvante na história. Até que, na época, era 95 para 96, eu falei assim, não, eu vou deixar um pouco a natação de lado e vou me dedicar ao triatlon. E assim fiz, né? Foram muitos anos dedicados ao triatlon, até que em 1998 eu me classifiquei no Campeonato Sul-Americano, que foi no Uruguai, para participar do Campeonato Mundial, que foi em Lausanne, na Suíça. E eu fui para o Campeonato Mundial. Não tive o desempenho que eu esperava. Na verdade, eu não tinha noção da magnitude do desempenho, especialmente dos europeus e dos australianos, né? Voltei para o Brasil, já estava na metade do curso de Educação Física, da graduação. Então você estava fazendo Educação Física fazendo e treinando e competindo em alto rendimento. Exatamente. E aí, quando eu voltei, eu falei, cara, eu preciso ser alguém na vida, né? Preciso ter uma carteira assinada, né? Eu tinha essa cobrança, né? Cara, e a sua história é bem parecida com a minha, porque eu jogava basquete e na época da faculdade aí eu parei de jogar para estudar de verdade, para fazer mestrado, doutorado, tá bem parecido, só inverte o esporte, né? É isso. E aí em 2000 eu me formei e fui trabalhar como professor de educação física, mas sempre praticando muito esporte. E aí eu queria trabalhar com isso. O plus que teve na história foi a fisiologia do exercício, porque eu iniciei uma iniciação científica na graduação e fui para dentro de um mega laboratório que tinha na universidade e eu me apaixonei por aquilo ali. E aí quando eu me formei, eu falei, cara, eu quero trabalhar com esporte, mas eu quero estar envolvido com a avaliação física, com a fisiologia do exercício. E aí nesses 20 anos que eu venho trabalhando após a conclusão da graduação, foi o que eu fiz.
eu trabalhei com esporte, especialmente esporte de endurance, alguma coisa com esportes de combate, que eu gosto também, mas foi o esporte outdoor, o ciclismo, a corrida, a natação, o mountain bike, também alguma coisa relacionada ao skate e ao surf, e aí eu venho me desenvolvendo nessa área, né? Então você tem toda a razão quando fala que eu estou envolvido academicamente, profissionalmente, pessoalmente, com esse cenário esportivo e essas modalidades. Muito bom, né? E o que a gente... aí que vai a relação da prática com a teoria, né? Porque às vezes a gente faz uma pesquisa sobre uma determinada modalidade, mas quando você pratica é diferente, né, cara? Você consegue se tornar mais completo, né? E é isso que eu vejo muito, que os profissionais hoje da nossa área, né, educação física principalmente, talvez por não ter praticado de maneira bem sistemática um treino de endurance, ciclismo, mas talvez pareça para ele um cliente que pratica de maneira recreacional essa modalidade, e por ele não ter vivenciado a prática, talvez ele não vai estar tão preparado para poder atender esse público, embora a gente sabe que é importante agora se capacitar, né? Então, eu vejo assim, né, que a modalidade está crescendo muito, né, Renato? Aqui mesmo em Cascavel, né, onde a gente tem a ciclovia ali, e cara, todo dia tem muita gente ali praticando ciclismo, né? Eu tenho certeza que onde qualquer uma das pessoas mora, tem muita gente praticando ciclismo. E a ideia do podcast é a gente trazer também um pouco de informação para essa galera sobre questão de treino, né? Como você, né, que é um cara que estuda isso, é um cara que pratica, como que você faz, por exemplo, para avaliar, para fazer uma planilha de treino. Então acho que a gente podia começar a falar um pouquinho de avaliação. Eu acho que a avaliação seria aí um ponto muito importante para iniciar, né, nosso podcast, para trazer informações para a galera. Renato, o que precisa avaliar? O que você usa aí como avaliação física para antes de falar assim, cara, eu vou começar a atender, vou preparar aquela pessoa para uma prova? Qual que é a avaliação que você acha importante, assim? Tá. Eu só acho que antes da gente falar da avaliação, tem que comentar a questão da prática, né? Porque existem dois tipos de prática nesse contexto que você colocou, que é a prática motora, esportiva, específica, e a prática prescricional, né? Então, às vezes... duas práticas diferentes. São duas práticas, né? Uma intervenção profissional e uma prática pessoal, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Aconteceu semana passada, né? Um atleta meu virou e falou para mim assim, Renato, eu tô aqui quebrando no quilômetro 40. O que ele quis dizer com essa expressão? Que quando ele passa no quilômetro 40, né, o ritmo dele tem caído vertiginosamente. Tá? Eu garanto para você que os meus inúmeros anos de selim sentado numa bicicleta não me possibilitam responder e sanear esse problema que esse atleta está vivendo. Legal, é isso mesmo. Eu vou ter que sentar a bunda no banco e estudar e tentar, olhando os exames, olhando as avaliações dele, identificar o que está ocorrendo no quilômetro 40 para tentar, a partir da construção de treinamentos específicos, fomentar a resolução desse problema. Por que eu falo isso para ti e para todos que nos ouvem? Porque a prática física propriamente dita, ela não resolve o problema. Eu tive um atleta que ele tinha um problema interessante. Ele tinha um vício de pedalar com um banco muito alto. Muito alto. E nós sabemos do potencial desse banco alto para gerar uma lesão na região poplítea, ali atrás do joelho. Eu fui explicar para ele. Aí ele virou para mim e falou assim, se eu pintar teu pneu e te colocar para pedalar, tu vai ver que vai ficar uma marca sinuosa no chão. Se eu pegar essa marca sinuosa e esticar, vai dar uma distância percorrida muito maior que de um sujeito com um banco na altura adequada. Aí ele virou para mim e falou assim, treinador, você me ganha? Aí eu falei assim,
agora 20 anos mais velho que tu? Não. Mas se eu tivesse a tua idade hoje, eu ia te dar um couro que tu não ia nem... Tu ia ficar até atordoado. Por quê? Porque ele fez uma comparação ignorante. Ele estava comparando a minha prática motora hoje, 20 anos mais velho que ele, e ele não estava considerando a técnica, o elemento técnico que eu estava oferecendo para ele. Sim. Só depois que ele entendeu que ele está pedalando mais rápido que eu hoje, não me importa, que eu estava tentando sanear o problema dele, foi que a ficha caiu. Então isso acontece muito. Quantas vezes pessoas mais atléticas que nós acham que tem mais condição de fazer e acontecer naquilo porque estão fisicamente melhores. Não é isso. O elemento técnico que eu uso para dizer o que você precisa fazer para você melhorar, ele é científico, ele é acadêmico e não necessariamente eu aprendi sobre a bicicleta. Então, em resumo, eu te diria, professor, que o que eu uso para prescrever treinamento de endurance, tudo que eu uso, vem no máximo 20% do que eu aprendi sobre a bicicleta. E o restante foi tentando entender como se perfaz a performance atlética. E isso a gente aprende na cadeira acadêmica, estudando. O ponto importante é que às vezes a galera fala assim, mas eu tenho que praticar para ser um treinador. Aí você já traz a informação de que é importante fazer, mas o mais importante é você estudar, né? E estudar sobre o assunto para poder fazer uma boa prescrição, né? Nós temos inúmeros atletas, inúmeros exemplos de grandes treinadores. Em absoluto, sou contra você praticar esporte. Pelo contrário, eu sou a maior bandeira disso. Mas, se você pegar Georgette Vidot, maior treinadora da ginástica olímpica brasileira, paraplégica. Meu treinador, professor doutor Ideamo Bonifácio, treinador Leandro Macedo, quando foi campeão pan-americano de triatlo, mal sabe andar de bicicleta. Louco, né? E a época da minha vida que eu mais toquei uma bicicleta foi treinando com ele. Então, mas é conhecedor do que é necessário para ampliar a performance. Me lembro quando eu estava me formando, eu conversando com o professor Ideamo, chego na casa dele, ele estava estudando balé. E eu falei, o que é isso? Ele tinha sido contratado para fazer o planejamento do treinamento de umas atletas de Brasília que iam competir na Europa e elas faziam patinação artística naquele patins de 4 rodas, que migrou para aquela modalidade várias técnicas oriundas do balé clássico. Então ele estava estudando, por exemplo, qual era o tempo de contração isométrica do ombro em cada gesto técnico delas no dançar, para ele saber qual era o volume e intensidade do treinamento de força que elas iam fazer. Então veja, isso é muito, muito, muito técnico. E só vai perceber isso quem se permitir conversar com alguém que seja técnico da área. E técnico da área não quer dizer necessariamente ter um esplendor físico, motor e ser medalhista olímpico naquilo. Exatamente. Vou te dar um exemplo. Nós temos um grande atleta em Brasília, ele é radicado em Brasília, mas ele é estrangeiro, e ele corre e ele tem tipo 1,50 m. Uma pessoa com 1,50 m vai ter uma passada bem pouco ampla se comparado com um sujeito de 1,80 m, por uma questão antropométrica anatômica. E esse rapaz, ele é um grande corredor com a característica de ter a passada curta, então ele é tipo papaléguas. Aí você chega no local onde ele treina e ele tem meio que seguidores, ele é meio um run coaching, entendeu? Cara, se você chegar lá, todo mundo corre papaléguas, até os caras do teu tamanho. Isso é uma incoerência, sob o ponto de vista anatômico,
Porque não tem como um sujeito da tua altura eu querer correr com uma passada no mesmo comprimento que o seu. Mede o comprimento do fêmur, mede o comprimento da tíbia e da fíbula. Mas existe uma esporte-crença de que porque aquele sujeito conseguiu uma alta performance daquela maneira, ele tem que ser seguido nas suas condutas motoras. E isso não funciona dessa maneira. A biomecânica é uma área clássica de formação na educação física que explica por inúmeros fatores e cofatores que isso não é replicável dessa maneira, né? Coisas absurdas, como por exemplo, não, mas ele se dá bem na natação porque ele tem os ombros largos. Uhum. Olha a largura do teu ombro, olha a minha e eu te garanto que eu nado mais que tu. E com tu certeza. Nunca fez natação. Entendeu? São aquelas crenças, né? Do tipo, ele é alto porque fez basquete, ele é baixinho porque fez ginástica olímpica. No basquete a gente tem vários casos também de atletas que têm uma estatura baixa que domina ali o esporte, né? Exatamente. Embora, logicamente, o cara que tem estatura maior, ele tem uma vantagem, mas não significa que ele não vai chegar lá, né? Exatamente. Esse é o ponto, né? E você traz informações legais, até questão da importância, né, da biomecânica, de você olhar também, você falou da altura do banco, né? Talvez são detalhes aí que a galera não observa muito, né? E que faz a diferença, né? Esses detalhes biomecânicos, até na técnica ali, eu acho que você podia até comentar um pouquinho sobre essa questão da técnica de pedalar, de correr. O que você pode falar sobre isso aí pra gente? Eu acabei invadindo aquela tua pergunta inicial, que era acerca da avaliação, né? E tem a ver com essa pergunta também, né? Quando alguém me procura para fazer um esporte de endurance, especialmente os outdoors, a primeira coisa que eu pergunto para ele, cara, o que você quer com isso aqui? Onde você quer chegar, né? Onde você quer chegar? Né? Se ele falar para mim, cara, eu quero me divertir, isso me deixa super feliz. Porque o esporte outdoor é extremamente lúdico e divertido, né? Então, na semana passada eu estava viajando, eu estava fazendo trilha, eu estava surfando, e ver diferentes locais para mim é muito atrativo, né? Eu pratico o esporte e o exercício indoor, mas eu confesso que não é o que mais me atrai. Dentro desse contexto de diversão e curtição, eu vou falar para ele assim: você está a fim de pagar os preços? Quais são os preços? Por exemplo, o preço da intempérie climática, né? Então, nós estamos aqui numa cidade que faz frio, se comparado à cidade onde eu moro, né? Então, o ciclismo, por exemplo, ele se dá para quem treina regularmente, principalmente na madrugada. Porque nós tentamos nos distanciar dos carros, que é o principal inimigo, né? do ciclista, né? Então você sair 5 horas da manhã para pedalar chovendo, isso é um preço alto, né? Muito alto, né? Em tempos de inflação, na verdade, é isso que acontece. Você tá a fim de pagar esse preço? Então, beleza. Então já tem os dois elementos principais. Você quer se divertir no outdoor e você quer pagar o preço dessas intempéries. Então tá bom. Agora eu quero saber quem você é. Então o que eu tenho que medir? Aptidão física relacionada à saúde. Então aquelas avaliações clássicas que nós fazemos com todos os nossos clientes, nossos alunos, de avaliação cardiorrespiratória, avaliação da força, da flexibilidade, da composição corporal. Por quê? Porque isso aí é básico. Porque o gesto motor específico tu avalia depois. Porque não adianta eu querer avaliar atletas de mountain bike. Quando eu falo atletas, eu estou englobando os de elite e os recreacionais também. Eu chamo todos eles de atletas. Por quê? Porque atleta é o sujeito que voluntariamente realiza práticas atléticas. Então, se ele faz esporte, ele é um atleta, né? Muito bem. Por que eu vou avaliar a habilidade de salto numa bicicleta de mountain bike
se a flexibilidade dele está muito baixa. Se a flexibilidade dele está muito ruim, ele vai se machucar no mountain bike. Porque o mountain bike exige dele amplitude de movimento, exige agilidade. E é mais do que no ciclismo de rua, por exemplo. O ciclismo de rua vai te exigir muita flexibilidade se o sujeito estiver naquelas bicicletas de contrarrelógio, tem que ficar apoiado. E aquela bicicleta exige muito da postura. E se o sujeito não está com uma boa flexibilidade, ele vai fazer cervicalgias. Então, teste de flexibilidade tem que fazer. Tem que fazer. Para você saber se o cara está... Se como ele é que está o nível dele de flexibilidade para poder até prescrição de treino específico. Exatamente. Eu só vou colocar ele numa trilha onde tem um rock garden, por exemplo, que é uma trilha que tem, que a gente chama de uma descida de pedra, que exige muito flexibilidade. Eu só vou prescrever um exercício técnico naquele ambiente quando ele tiver um mínimo de flexibilidade que impeça, por exemplo, que ele tenha dor para sentar. Tem gente que não consegue ficar sentado aqui, 5 minutos já está com dor. Ou seja, teu ambiente não é na trilha pedalando no Rock Garden. Se você não consegue ficar sentado em condições normais, né? Então, respondendo a tua pergunta, vamos fazer avaliações técnicas de gestualidade específico das atividades outdoor. Mas isso num segundo momento, pós-avaliação de qualidades físicas básicas, como composição corporal, flexibilidade, força. A gente passa por aqui primeiro. Então acontece às vezes das pessoas chegarem e falarem assim, eu quero treinar trail run, corrida na montanha. Tá, você corre? Não. Você faz o quê? Nothing. Nada. Vamos começar por uma musculação? É. Porque isso é profilático, porque isso é preventivo, isso garante sua longevidade posterior no exercício outdoor. E você trouxe uma coisa legal, que é a combinação, né? Por exemplo, né? A galera às vezes acha assim, né? Eu vou fazer endurance, mas eu só vou treinar endurance. Você já trouxe aí que precisa treinar flexibilidade, porque é importante. Aí entrando na força, né? Então, tem que fazer musculação? Se a gente pensar, né? Já tem vários estudos trazendo a questão da economia de corrida. Sim. Então, indivíduos, né, que treinam força, eles têm uma economia de corrida, né? Então, eles conseguem economizar... O que é economia de corrida? Economizar na questão do gasto energético. Então, eles conseguem ter uma capacidade de força contrátil maior, isso vai gerar para ele uma economia de corrida. Então, já começa a entender que combinar os treinos, né, é uma estratégia bem bacana, né? Você sabe que quando eu fui fazer estágio, né, na época da graduação, meu primeiro estágio foi na musculação. E aí eu tive um professor Márcio, que ele me entregou um livro, Paulo Carnaval, Teoria e Prática da Musculação. E ele falou para mim assim, consuma esse livro com fervor, que quando acabar, entenderás o porquê que eu te orientei. Achei aquilo meio poético, não é verdade? Mas falei, vou encarar. E a melhor coisa que eu fiz foi o estágio dentro da sala de musculação. Porque a sala de musculação, ela te ensina para todos os cenários prescricionais da educação física. Sim. Na sala de musculação você entende, aprende controle de carga, controle de volume, você entende a progressão do treino, entende? E aí eu percebi o seguinte, que o meu treinador tinha razão. Por quê? Porque com 15 anos de idade eu estava dentro da sala de musculação treinando força e resistência para ser magrelo. Então nós estamos falando de uma época que eu tinha 15 quilos a menos que hoje, né? Só que tinha massa muscular maior que a que eu tenho hoje. E corri, pedalava e nadava muito. Só que a musculação capacitava esse aparelho neuromuscular, mas fundamentalmente ela capacitava a minha articulação para suportar a hipercarga de esforço repetitivo que nós temos no endurance. Mais um benefício, né? Além da economia, da força, fortalecer a articulação, né? Porque assim, na musculação nós vamos falar de resistência muscular localizada a partir
de 25 movimentos numa carga sub 55% de uma RM. Sim. Né? Beleza. Isso é brincadeira de criança perto do que a gente faz no Endurance. Então imagina, você sai para rodar de bicicleta numa cadência de 100 rotações por minuto. Né? 100 rotações por minuto. Por minuto. São 100 movimentos. 100 movimentos por minuto. Exatamente. Então você tem 100 flexo-extensões de quadril e de joelho. Então, imagina, 100 repetições no leg 45 unilateral. Isso em 1 minuto. Imagina que a gente faz treinos de 6 horas. Então, ou seja, faz a conta aí. Você está falando alguma coisa aí de 30 mil repetições numa sessão de treino. Nós estamos falando, e tem trabalhos, Edmund Burke que fez muito isso, né? Qual é a carga que o sujeito suporta num esforço desse nível? Você está falando de cargas ao nível de 30, 35% de uma RM. Entende? E aí o que você tem? Você tem feixes articulares que são literalmente lacerados por esse volume de movimento. Então, se você não tiver a promoção de uma arquitetura articular, de indução de replicação de proteoglicanos, da matriz de colágeno dessa articulação, você não tem como ter longevidade nessa prática. Porque na musculação a gente vai lá e faz um treino e 2 dias depois, efeito secar, dor tardia. Ai, meu peito tá doendo. Beleza? Né? Aí começa a botar a carga de maneira desajustada. Daqui a pouco aquela dor que era no ventre do músculo, agora tá no acidente ósseo. Ou seja, agora tem lesão. Imagina isso no Endurance. Imagina isso no triatlon. Que o sujeito vai... Imagina periodizar um treino de triatlon, que o cara faz pelo menos 2 treinos ao dia, chegando a 4. Porque tem nadar, tem o pedalar, tem o correr e tem a musculação. Imagina o ombro. Pesado, né? Então bursite no ombro... Coisa que você pede pro triatleta circundar o ombro, parece um pagode de tanta crepitação. Não é verdade? O quadril, então, nem se fala. Né? Então, é difícil. Tem que fazer musculação. A musculação é profilática. E agora, obviamente, que é uma musculação específica. É a musculação para manter o cara magricelo. Né? Isso é outro componente que nós temos que avaliar, que é a saúde articular desse atleta iniciante ao Endurance. Se a vida pregressa dele foi de muito desajuste da saúde articular, o prognóstico é ruim dele para se manter fazendo Endurance. Uma pergunta que talvez a galera tá fazendo ali. Essa musculação, para quem faz Endurance, como é que você acha interessante trabalhar? Tipo, carga alta para força máxima, resistência de força ou misturar? O que você pensa que é interessante aí pensando? A literatura hoje ela é consensual, né? Então você tem autores muito fortes como Ben Honestad, que é o principal pesquisador nessa área, e já existe academicamente o consenso de que a musculação deve ser mantida ao longo da temporada. Não tem esse negócio como pensavam antigamente, que era musculaçãozinha no início e depois deixa o cara definhar na massa muscular ao longo da temporada. Não. Então, início de temporada, sim, é força hipertrófica, é gerar hipertrofia. Obviamente que você está falando de indivíduos na alta performance com ossículos com diâmetros ósseos pequenos. São indivíduos que não têm predisposição herdada, digamos assim, para ficar muito corpulento, né? Mas sim, busca-se uma geração de hipertrofia no início do ano e principalmente o ganho de força de alto nível, porque de força máxima, né? De alta intensidade, perdão, né? A força máxima é que garante a ele
a construção dessa arquitetura articular. O endurance, ele vai exaurir a articulação, vai desgastar a articulação. E nós sabemos que a musculatura envoltória é que dá esse suporte de estabilidade para a articulação. Se você só deixar na cápsula articular a carga chegar, você vai ter machucado, você vai ter lesão. Nós sabemos que a cápsula articular, ela é pouco inervada e ela é pouco vascularizada. Quem tem que sofrer com essa tensão é a musculatura e o eixo tendíneo adjacente. Então, é força máxima mesmo, é gerar hipertrofia, carga alta. Pausas mais longas. Sim. Agora vai ter um momento que essa musculação ela pode concorrer com o treinamento de endurance, especialmente nos períodos da fase específica do período preparatório e do período pré-competitivo dentro da periodização. Então, nesses momentos, o que se faz? Transforma-se os treinos de musculação, fazendo com que eles deixem de ser treinamentos de choque, como é no início da temporada, e transforma ele em treinos mais ordinários e principalmente treinos estabilizadores, para que o estado pleno do condicionamento da força se mantenha. Para manter, exatamente. Para manter. E aí o indivíduo segue tentando expandir a aptidão cardio, que é o principal determinante do endurance. Então seria, por exemplo, início, foco em força máxima e depois estabiliza força dinâmica a força, e manutenção. Manutenção e foco no endurance. Isso. Então olha que dica já, né, pra galera, né? Top. Agora, obviamente que tudo isso só é possível se você avaliar. E aí, avaliar a força, avaliar o endurance, avaliar a saúde. E aí todos esses componentes, reforço, não são aprendidos num selim. Nada disso eu aprendi quando eu fui competir fora do Brasil. Tenho colegas que têm até mais expertise motor que eu, que continuaram competindo e que não conseguem conversar conosco, não conseguem conversar contigo, que não é do endurance, sobre preparação física para o endurance. Por quê? Porque isso é derivado de um arcabouço teórico, técnico, acadêmico. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu tenho certeza, na verdade, que haverão sujeitos com um esplendor físico e neuromuscular muito maior que o meu, mas que não conseguem conversar comigo sobre musculação. Exatamente. Por quê? Porque não sabem um mínimo de biologia molecular. Que justifica muito do que acontece lá, na prática do exercício, que é diferente da prática prescricional. Né? Então, são nuances diferentes e que isso tem que ficar claro para todo mundo, para praticantes e para prescritores. Né? Eu acho que é isso. E com relação, assim, por exemplo, a gente está falando, né? Falamos aí da flexibilidade, que é importante a gente olhar, fazer um teste, treinar flexibilidade, pensando em prevenção de lesão, principalmente, né? Sim. Até a questão da técnica, eu acho que vai influenciar bastante também. E a força, né? Então são capacidades físicas que meio que é importante para ajudar na performance do endurance. Então força e flexibilidade, né? E aí a questão, assim, por exemplo, a gente está falando de avaliação. Então a avaliação ela tem dois objetivos, né? O primeiro é fazer diagnóstico para saber como é que a pessoa está do ponto de vista cardiorrespiratório e tudo mais. E tem a questão da prescrição, né? Eu posso usar uma avaliação para prescrição. E quando a gente fala em intensidade, né? Intensidade, a gente tem no caso ali alguns parâmetros de intensidade, frequência cardíaca, percepção de esforço, posso usar um teste. E o que você, né, na prática, que você recomenda para a galera que está nos ouvindo, assim, para controle de intensidade no endurance? O que seria mais prático, mais real para a galera utilizar, que a ciência mostra que é uma boa ferramenta? Tá. Nós temos testes laboratoriais e testes de campo para praticamente tudo, né? Isso tem a ver muito com a demanda. Eu não consigo estabelecer para ti, Marcelo,
uma rotina, um protocolo avaliativo padrão. Exemplo, eu tenho uma cliente, está treinando comigo tem 3 meses. Ela chegou para mim e falou assim, cara, eu quero aprender a andar de mountain bike. Eu falei, tá, você sabe andar de bicicleta? Ela, sei. Eu falei, opa, legal. Você já faz algum exercício? Ela falou, faço. Eu faço wakeboard. Eu falei, wakeboard? Que fantástico. E aí eu perguntei para ela assim, eu falei assim, tu bota o cotovelo no chão com o joelho estendido? Ela assim, boto. Eu falei, fantástico, não vou ter que avaliar a flexibilidade. Já sabe, né? Já sei. Eu não falei botar a mão, eu falei o cotovelo. Ela bota o cotovelo no chão, com o joelho estendido. Porque isso é próprio do wakeboard. O wakeboard exige muito flexibilidade, mas muito mesmo, né? Não vou avaliar esse componente de flexibilidade porque nela tá fácil. Tá. Agora, uma coisa é ela fazer isso no wakeboard, outra coisa ela dar um salto numa pistinha com rampinhas, né? E conseguir botar o tronco superior no selim e a pelve acima do pneu de trás, com o rosto apontando no bico do selim. É o jeito que ela vai ter que passar naquele salto. Isso ela faz? Não, então eu vou ter que avaliar a técnica dela. Então, tudo depende de cada pessoa. Essa avaliação que eu acabei de falar é uma avaliação eminentemente técnica em campo, sobre a bicicleta. É diferente de outros parâmetros, né? Onde você vai ter protocolos baseados em modelos matemáticos que predizem uma performance. Por exemplo, da corrida, existem inúmeros testes de corrida, onde você avalia a tolerância do sujeito a uma certa intensidade de exercício, são os conhecidos os testes retangulares. Já tem os testes incrementais, onde você quer avaliar a máxima capacidade desse sistema utilizar e produzir energia, né? Mas você tem muita avaliação baseada em inspeção visual. Um exemplo disso é a natação, né? A natação é uma modalidade, dentre essas 3, a mais técnica de todas. Em função da resistência que a água cria, o nosso corpo ele tem que lançar mão de vários recursos gestuais para conseguir vencer essa resistência da água. E aí o que acontece é que muitas vezes o camarada te procura, quer fazer um triatlo, por exemplo, depois de adulto, e ele não teve a prática natatória enquanto criança. Então dá muito mais trabalho. Trabalhar técnica, né? Exatamente. Uma técnica que vem ser desenvolvida sem um esquema corporal construído ainda na fase infantil, né? Então esse camarada dá muito mais trabalho do que alguém que teve estímulo natatório quando criança, né? Então, respondendo a tua pergunta, existem muitos modelos de testagem laboratorial e de campo. Todos eles devem ser lançados mão, devem ser utilizados pelo profissional prescritor. Agora, qual vai ser utilizado depende do cenário individual de cada cliente, né? Porque eu gosto de citar o meu pai. O meu pai faz mountain bike comigo hoje, né? E quantos anos ele tem? 7,6. 7,6. 7,6. E aí o que acontece com ele? Ele tem um componente motivacional que supera todas as mazelas e limitações físicas que ele tem. Isso é extremamente positivo para a prática desportiva, ainda mais de um idoso. E que se mostra contrário, pelo menos na minha experiência, à grande maioria. Que se vitimam, que se diminuem, que se apequenam,
mesmo antes de saberem o que são capazes de realizar. E o que eu percebo, Renato, por exemplo, o ciclismo, a corrida, são modalidades que quando a pessoa começa a praticar, ela se apaixona tanto e que pode acontecer o que for, ela não desiste. Agora, se olha, por exemplo, quando a gente fala em emagrecimento, né? A gente sabe que manter o exercício ele é extremamente importante para emagrecer e para evitar o efeito sanfona, né? Que é o reganho de peso. E uma das formas de manter o treino é fazendo o que gosta. E aí a gente vê um monte de gente fazendo academia, só que às vezes ela não curte e desiste, né? Ela faz uma musculação, faz um aeróbico lá na academia, mas às vezes ela não gosta disso, ela acaba desistindo da prática de exercício. Mas se ela se encontrar no endurance, seja no ciclismo, na corrida, no outdoor, né? Talvez é uma forma atrativa, motivacional, que faça ela se manter ativa, né? Então é o exemplo do seu pai, né? Ele 76 anos, talvez se ele fosse fazer outro esporte, ele não faria, né? Marcelo, eu tenho um amigo, o Pedro, que ele fala assim, o outdoor é lúdico. É lúdico. E não precisa nem de uma intencionalidade pedagógica e nem de um planejamento para construir a ludicidade naquele ambiente. Porque ele é naturalmente lúdico. E sem contar quando você vai ali fazer os passeios na natureza, né? Cara, aquilo é um ambiente assim que a pessoa se sente muito bem, né? Olha, eu vou te falar, Então... a vida tem sido muito boa comigo, sabe? A vida tem sido muito boa comigo. E apesar de ser um amante das ciências fisiológicas, eu tenho a oportunidade de trabalhar com essas coisas, né? Então imagina, eu tenho uma disciplina na universidade que é a disciplina de esporte de aventura. Esporte de aventura. Então, na disciplina de esporte de aventura, nós colaboramos com os estudantes no sentido deles entenderem o como você pode pedagogizar essas práticas corporais de aventura e transformar a vida das pessoas a partir disso. E um dos recursos para isso é promover a ludicidade. No entanto, a ludicidade já é natural desses contextos. Né? Quando, por exemplo, no domingo passado eu falei para meus alunos assim, eu falei assim, olha, hoje nós vamos na Floresta Negra. Os caras, Floresta Negra? Floresta Negra, o que é isso? Cara, é simples lugar, é um lugar onde a gente chega e a terra é escura, só que é mata fechada. Pô, isso já faz as pessoas pensarem, nossa, Floresta Negra, não sei o quê, tarará, tarará. E aí, o que vai chegar lá? Aí chega lá, na hora que vai chegando lá, as pegadas de anta. Pegada gigante de anta. O bicho estava passando ali. Então, tudo isso mexe com as pessoas. Isso promove o que o Fábio Saba fala da aderência. Que é diferente de adesão, é diferente de ir lá porque tá na moda e que falaram que isso que é novo, porque é escrito em inglês, não é verdade? Vale a pena fazer. Não, filho. Essas outras práticas, elas te atingem, na verdade, elas acessam o teu íntimo. E ao acessar teu íntimo e não promover comparação, competição e coisas do tipo, elas fazem você se perceber um vitorioso. Por que vitorioso? Porque nesses ambientes você se supera e você atinge um conceito que a gente chama de proeza. A proeza, ela não é você vencer o outro. A proeza é um sentimento que urge dentro de ti, oriundo da sensação de fervor ao conseguir realizar algo que aparentemente não dá para fazer. Obviamente que o profissional tem que estar ali para ajustar, né? Então, por exemplo, tem lugar que a gente vai descer ou vai caverna entrar e fazer coisas do tipo, correr no meio de canyons e tal. Nós temos que graduar o risco daquela prática, né? Alguns lugares que a gente vai nadar e tem animal, não é verdade? Tem que graduar os riscos. Mas a sensação de proeza é muito forte e as pessoas adoram. E o profissional de educação física tem que balizar todas essas coisas. Então, eu vejo assim, né, Renato, que às vezes a gente tem que dar oportunidade para as pessoas conhecerem a modalidade, né? Porque às vezes ela tem uma ideia formada na cabeça dela, mas ela nunca praticou. Então, às vezes, a gente está aqui com profissionais, né?
e a galera às vezes, os alunos deles, os clientes deles, não gostam daquilo que estão fazendo, supondo academia. Então, beleza, vamos tentar fazer então uma bike, um ciclismo, vamos. E expor isso para o aluno, acho que isso é importante, né? Que ele vivencia e aí a partir do momento que ele gosta, aí já era, né? E quando a gente fala, até citando aqui um pouco da questão do emagrecimento, talvez muitos procuram também praticar o endurance pensando em perder peso, né? Sim, não total. só saúde, porque vai ter a galera que vai querer saúde, óbvio. A saúde eu sempre falo que é o primeiro, né? Porque é importante, mas vai chegar também pessoas que querem emagrecer, né? E a gente sabe que o aeróbico ele é muito importante no processo de emagrecimento. Tem a questão do gasto calórico durante, tem a questão do EPOC, tem a questão da flexibilidade metabólica, ou seja, na medida que a pessoa vai treinando a endurance, ela vai ganhando adaptações como mitocôndria, sensibilidade à insulina, e aquilo vai ajudando ele a aumentar a capacidade de usar glicose e gordura. E aí, ao longo do tempo, ele consegue manter, principalmente, aquele emagrecimento. Então, eu acho que falar também do emagrecimento, né, nessa modalidade que causa a perda de gordura, ela é bem interessante, né? Principalmente porque tem um lúdico, né? E o lúdico faz a galera ir mais, né? E quando ela gosta, ela, tipo assim, eu não quero fazer 30 minutos, eu quero fazer 1 hora. Exatamente. Não, você falou isso que é engraçado, porque assim, o pessoal do Endurance brinca que no Endurance você não emagrece, você definha. Mas olha que interessante. E aí tem que fazer até um controle tentando contrapor o processo, por exemplo, de proteólise que acontece quando se faz muito exercício duradouro, não se alimenta e aí daqui a massa muscular some. E é por isso que o pessoal brinca que não emagrece. Né? O pessoal definha. Exatamente, né? Isso. Mas é interessante isso, né, cara? Que, por exemplo, às vezes tem pessoas que vão pra academia e falam assim, nossa, eu não suporto ficar na esteira 20 minutos que eu já quero ir embora. Mas às vezes quando você vai pro ciclismo, às vezes você passa 30, 40, você nem vê, né, cara? Não, quantas vezes fala assim, pô, o tempo tá apertado, pô, só vai dar pra pedalar 1h30. Ah, não, 1h30 nem vou. Cara, não, 1h30 é brincadeira de criança, não vou nem sair de casa. Então, prefiro ir na sala de musculação, porque pra ficar 1h30 em cima da bicicleta não quero nem ir. Por dia, assim, mais ou menos? Hoje, assim? Não, hoje eu pedalo 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Né? Quanto tempo? Bicho. Cada treino? Depende do treino, né? Por exemplo, tem treino técnico que nós vamos fazer que vai durar 1 hora, mas você sai pior que o treino de 4 horas. E que a velocidade máxima que você passa é 18 km por hora. Porque aí é o componente neuromuscular sobre a bicicleta. Onde você faz exercício educativo de fragmentação do gesto sobre a bicicleta. Entende? Então são treinos que particularmente treino técnico. Treino técnico. E aí você pensa, tem treino técnico, treino tático e treino condicionante. Então você tem que, dentro da periodização, estratificar tudo isso. Estratificar isso, fora o força, a flexibilidade. Fora o força, a flexibilidade. E quando o indivíduo tem múltiplas modalidades, como é o caso do triatleta, não é verdade? Aí se complica ainda mais. Por isso que é um tipo de esporte onde o aprimoramento da força física é tão dependente do tempo. Muito mais que em modalidades, por exemplo, de força e potência. Sim. Porque apesar de terem componente técnico, não tem essa multiplicidade de demandas. Eu confesso a você que já tem 20 anos que eu faço isso, eu acho que até hoje eu não consigo periodizar tão bem como eu deveria o treinamento de triatlon. Agora, uma coisa eu afirmo, quem trabalha com heptathlon e decathlon, com certeza não consegue fazer. Lógico que isso é uma brincadeira, mas são muitas coisas para organizar dentro de uma semana de treino que o camarada dorme um terço do tempo do dia, ele dorme. Não podia dormir para fazer heptathlon e decathlon. Uma coisa que lá no começo você falou, né, que o endurance é lúdico, né? Beleza. Que a pessoa vai para se divertir. Mas você percebe assim que tem uma certa competição individual ali, por exemplo. Ele quer melhorar seu tempo, ele quer estar melhor, né? Ele quer condicionar mais. Você percebe isso e ao mesmo tempo assim, né? Pensando nos profissionais aí que estão nos ouvindo.
Que dica você daria assim, de periodização, de progressão de treino, para aumentar a performance? Né? O que você acha que é legal fazer? Entendeu? Tá. Em relação ao lúdico, o lúdico tem a ver muito com o ambiente, né? O cara Sim. tá no outdoor, isso é lúdico. Mas as forças emocionais da competição, ela é natural, Natural, a cara. qualquer ambiente, né? Principalmente para quem entra para competir, né? No entanto, eu diria assim, são esportes que demandam tanto, cara. O esporte de endurance, especialmente de alta performance, ele é agonizante. Então, imagina, talvez você já tenha visto a imagem do ciclista passando naquele pelotão, aí você vê o cara engilhado na bicicleta com a cabeça de lado assim, aí a careta rolando, e aí você fala assim, quantas horas ele ficou assim? E lembra, não tem intervalo. Não tem intervalo de descanso. É até acabar. Pesado. Então você fala assim, eu te falo, eu fiz o Ironman, tá fazendo 20 anos que eu fiz o Ironman agora. E eu fiz o Ironman de 2001 em Florianópolis. Meu amigo, 10 horas. 10 horas fazendo força. Contraindo. Você entendeu? Então assim, mesmo que o seu adversário passe e você não consiga mais pegá-lo e ganhá-lo, isso não quer dizer que dá para aliviar. Você vai seguir sofrendo. E olha só que interessante. Ah, não, mas eu vou diminuir o ritmo no Ironman. Vou diminuir o ritmo. Tá bom, diminua o ritmo. Se você botar 1 minuto a mais a cada quilômetro percorrido, você está falando que você correu 50 minutos a mais. Se você tirar 1 minuto a cada quilômetro, imagina você diminuir o ritmo e ficar mais 1 hora em exercício. Então, o diminuir o ritmo... Às vezes é extenuante também. É extenuante também, porque você tem mais tempo de contato com o pé no solo. Você entende? Então, são muitas nuances, né? Então, o que eu sugiro é o seguinte, para os colegas que vão trabalhar nisso. Façam uma ambientação. Façam uma ambientação. Praticar é legal para te aproximar emocionalmente daquilo ali, né? Mas, fundamentalmente, escutem as pessoas e que querem praticar essas coisas. E não tenham problema em se opor ao que o cliente quer. Em que sentido? O triatlon, por exemplo, o triatlon muito longo, que é o Ironman, o Ultraman, digamos que ele está na moda, e você tem razão. Ele está na moda. Só que ele não é um esporte feito para todo mundo a qualquer momento. Você precisa, vou usar um termo chulo aqui, entre aspas, ter carcaça. Ter um corpo preparado para fazer aquilo ali. Tanto é que existem pessoas hoje que falam assim, vou fazer Ironman. O Ironman arredondando são 4 km nadando, 180 km pedalando e 42 correndo, em sequência. Em sequência. Né? Aí o camarada faz triatlo 1 ano e desiste. Porque o problema não é o dia da competição, o problema é o treino. O treino para chegar lá. Porque como é que mantém filho, casa, trabalho, e acordar todo dia 4 horas da manhã para pedalar 80, 100 quilômetros, e aí vai trabalhar, aí na hora do almoço, mal almoça, vai para natação, aí volta, sai do serviço 6 horas, vai correr. É difícil. É difícil. E aí você tem múltiplas demandas de família, emocional, econômico, de trabalho, e aí o camarada não consegue. Porque veja, a gente no campo da força discute tanto o dormir bem para se recuperar e fazer anabolismo noturno. Imagina esse sujeito. A última coisa que tem é anabolismo. Só tem catabolismo. Não é verdade? Então, escutem as pessoas, os prescritores, né? E não tenham medo de se opor aos objetivos dos alunos. Amigo, você faz triatlo? Faz triatlo. Tem quanto tempo? Tem 3 meses. O que você quer fazer? Quero fazer Ironman. Vamos mudar esse objetivo, campeão?
Vamos mudar esse Porque objetivo. baseado na rotina dele já não dá, né? Você já fala que Exatamente. não tem como. Ou então mais simples, a pessoa tem o costume de correr 5, 10 quilômetros. Qual sua meta? Ah, eu quero correr a maratona de Berlim. Tá bom. De que ano? Não, daqui a 2 meses. Vamos mudar. Vamos mudar de objetivo, por quê? Porque isso não é bom para a sua saúde. Me entristece ver aqueles sites, né? www.somoslindosigostosas.com.br ou endurancenaveia.com. E aí você entra lá e tem planilhas de treino assim, ó, de 5 a 21K em 15 dias, Nossa. em 30 dias. Isso é, cara... Nada a ver, né? É igual emagrecimento rápido isso aí. Exatamente, Emagrece né? em 1 semana, 2 semanas. Exatamente, né? Isso pode deixar sequelas físicas e psíquicas muito ruins, né? Então, aos profissionais, tenham altivez e autonomia para se opor a objetivos mirabolantes, né? A prática do esporte de endurance, ela é técnica, ela é tática, ela é condicionante. Então, esses 3 componentes devem ser considerados no processo de planejamento. Acompanhem de perto seus clientes, porque hoje em dia está mais fácil, né? Hoje em dia você tem instrumentos que você atrela à bicicleta, atrela ao tênis, os próprios relógios com GPS, em que o sujeito faz o treinamento, dá uma finalização lá no relógio e todo treino chega para o treinador. Eu trabalho assim hoje, muitos trabalham assim. Nós temos um sistema, o meu atleta acaba o treino lá, já chega um e-mail para mim dizendo o que ele fez, como fez. Legal, hein? E aí Isso ajuda muito, nossa. Ajuda muito, né? Ajuda muito. A gente fazia treino à mão antigamente, né? Então, eu tenho um combinado com meus alunos. Cara, é 50-50. Eu penso aqui, escrevo, você faz e me dá um feedback. E a partir desse feedback a gente vai construindo a coisa. Agora, não fica treinando muito mais, não, do que eu pedi, porque senão eu é que não quero te treinar. Porque o Endurance ele tem umas peculiaridades assim, como por exemplo, as infecções de trato respiratório superior, né? Janela, né? Janela imunológica, entendeu? Adoece-se muito, né? Então você tem que cuidar. Dentro do planejamento da periodização do treinamento do esporte de endurance, você faz muita alteração. É muito baseado nos feedback, né? Por isso que é importante acompanhar e a partir disso você vai fazendo os ajustes. Exatamente, Né? vai ajustando e vai reconstruindo. Se você pegar a teoria da periodização linear lá do Matveev, ele vai falar o seguinte, olha, quanto menos você alterar a programação inicial baseado nas provas de primeiro nível, melhor vai ser sua prescrição. Eu reflito um pouco diferente sobre isso. Porque nós atendemos, na maioria das vezes, pelo menos essa é a minha experiência, atletas amadores. E esses amadores, eles participam das coisas em função das suas vidas pessoais, e não o contrário, como é o caso do profissional. O profissional ele é o trabalho dele, né? Exatamente. Vou citar como exemplo aqui, nossos colegas da Federação Brasileira de Ciclismo, né, já tiveram que mudar a final do Campeonato Brasiliense 3 vezes, se eu não me engano. Por quê? Por conta de problemas com trânsito, com fechamento de rua e não sei o quê. E aí o planejamento, ele fica uma coxa de retalho. Né? Então, analisem tudo isso. E eu costumo dizer o seguinte, o profissional que trabalha com esporte, que trabalha com esporte de endurance e tudo mais, o profissional de educação física em geral, ele precisa cada vez de mais tempo de bancada, sentado na frente do computador. Os filmes americanos mostram isso, né? Os treinadores no basquete, muitas vezes, eles têm muito mais tempo dentro do escritório, fazendo planejamento, do que necessariamente lá em quadra.
do que na pista de atletismo, batalhando, pensando, refletindo sobre aquilo que para aquele sujeito mostra-se o melhor, ou pelo menos com uma maior tendência de acerto. Tendência de acerto. Não é só na beira da piscina, no velódromo ou na pista de atletismo. E aí um recado, assim, se eu posso dar, aí para a população em geral, valorizem isso, né? Valorizar o tempo de bancada dos treinadores, porque isso faz toda a diferença. No momento em que ele reflete sobre o contexto e sobre as demandas, né? É mais ou menos isso que... O que você trouxe, né, de bancada, né, pessoal, é a questão de estudar e planejar, né? E eu acho que quem quer trabalhar nessa área, tem interesse, estudar muito a fisiologia do exercício, né? Eu acho que fisiologia do exercício, biomecânica, treinamento, né, periodização. Eu acho que a galera que quer entrar nessa área precisa focar muito no estudo, porque é uma área muito fértil, né? A gente sabe que está crescendo e é, como a gente falou, né, uma modalidade atrativa, muitas pessoas gostam, e se ela gosta, meu amigo, a chance de se manter é muito alta, né? Renato, acho que é isso, né? Quero agradecer mais uma vez aí a sua presença. Pessoal, para quem não conhece o Renato, ele é professor da Uniguaçu também, professor aí da pós de Fisiologia do Exercício. Hoje estava ministrando uma aula de Fisiologia Cardiorrespiratória. Isso. Né? Então, professor Renato, é sempre muito bom receber você aqui na nossa casa. O professor Renato também está na pós de treinamento esportivo, tá? Então, nós temos aí duas pós que o professor está, treinamento desportivo e fisiologia do exercício. Aqueles que querem, né, estudar mais o endurance, entrar na questão dessa modalidade, se especializar, realmente estudar, como a gente está falando, é só procurar aí a Uniguaçu e entrar na nossa pós, porque lá nós vamos passar ali toda essa questão teórica, prática, né, de como prescrição de treino, como fazer a prescrição de treino. Então, fica o convite aí para quem não é da pós, vamos para a pós, a turma abre em março agora. Renato, dá uma saudação aí, uma palavra final aí para a galera e tamo junto. Beleza. Eu quero só agradecer a oportunidade e dizer que concordo com o professor Marcelo no sentido de que procurem a pós da Uniguaçu. A gente tem um trabalho bem legal aqui, eu tenho me encantado cada vez mais com essa instituição, com a seriedade dessa instituição que tem provido cursos de excelente qualidade. Então, venham conosco, estaremos juntos aí nessa tentativa de promover qualidade da prática prescricional em educação física e contem conosco, estou aí à disposição e até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu.